Olá, muito boa tarde. A Bíblia torna-se um livro próximo quando se conhece o contexto cultural em que foi escrito. Um exercício que lhe propomos fazer nos próximos minutos, apresentando os textos que são lidos nas missas deste domingo, o que faremos no diálogo com o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Dr. Juan Ambrósio, professor de Teologia na mesma faculdade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde de facto queremos falar da Bíblia, dos textos que a Bíblia que são lidos nas missas deste domingo. E há alguma temática que percorre essas três leituras que se escutam neste domingo, Dr. Juan Ambrósio? Estes textos deste domingo convidam-nos a olhar para o alimento, falam-nos do alimento que retempera as forças, que nos permite de novo ganhar energias para continuar a caminhar. Uma temática para tempo de férias? Para tempo de férias até pode ser bem interessante, não é? Às vezes até há excesso de alimento no tempo de férias, mas é exatamente, os textos não nos falam simplesmente desse alimento. Parte desse alimento fala do pão, como é óbvio, um alimento físico, material, mas convida-nos a um olhar mais alargado, não é? Todos nós temos essa experiência, que muitas vezes no nosso caminhar, e também aqui o caminhar não é só o caminhar físico, mas pode ser o caminhar da existência, o caminhar da história, da nossa história concreta, da história da sociedade, da história concreta que o nosso país está a viver neste momento. Muitas vezes nesse caminhar, por causa das nossas fragilidades, da nossa falta de preparação, por causa da incompreensão, dos obstáculos que surgem no caminho, às vezes o caminhar torna-se difícil e penoso. E as pessoas vão sentindo o peso e essas dificuldades e vão como que tendo tendência para desistir, diminuir o passo, desistir. Ora, é precisamente nessas alturas que, se estivermos atentos, notaremos uma presença que desde sempre nos acompanha, que sempre lá esteve, mas que muitas vezes por muitas coisas não a intuímos, não a escutamos, não a sentimos, mas é precisamente nessas alturas, dizia eu, que essa presença se faz notar de uma maneira mais evidente, mais veemente, para nos dar força, para nos impulsionar. Não é para caminhar por nós, mas é para caminhar connosco, ao nosso lado, para que essas forças que foram faltando, que iam faltando, de novo sejam retemperadas e de novo ganhamos ânimo. E não é só a força física, também a força da confiança, a força da esperança de que vale a pena caminhar. E por isso também não é só o descanso físico. Exatamente. Que é preciso neste tempo, se calhar, utilizar este tempo também para fazer notar essa presença que está sempre connosco e que nos pode ajudar a abrir outras perspectivas e nestes tempos difíceis que vivemos, se calhar é bom a paragem. As férias não são um luxo, não é? As férias são um elemento muito importante na vida das pessoas, é um elemento importantíssimo do ponto de vista antropológico, porque é ele que permite, se calhar, quebrar certas rotinas que já nos vão tirando as forças para depois adquirir novos ânimos para continuar a caminhar. Vejamos então como três textos que se retiram dos livros da Bíblia podem interpelar nestes dias a quem os lê, nomeadamente a quem os lê ou os escuta nas Eucaristias deste domingo. A primeira leitura é do livro dos Reis, no capítulo 19. Apresenta aí, neste texto, apresenta-se uma personagem, Elias. Pedia-lhe, Padre Armindo Vaz, que nos contextualizasse a importância de Elias e da forma como também se diz que continuou a caminhar depois de fortalecido com um alimento. Contexto histórico, cultural, religioso. Estamos à volta do ano 850 a.C. É rei em Israel Acabe, o qual se casou com uma princesa de Tiro, o país que está ao norte de Israel. Casou-se, portanto, com uma estrangeira que cultivava uma religião diferente da do povo de Israel. Era Jezabel, que se tornou rainha em Israel. Jezabel, uma mulher perversa, sem escrúpulos, que concebeu um projeto de mudança de tudo e puxando a brasa à sua sardinha. Isto é, mudar a religião em Israel, obrigar os israelitas a adorarem o deus Baal e os ídolos fenícios e a abdicarem do Deus transcendente do povo de Israel. Claro, nós já sabemos que estes casamentos, por razões políticas, frequentemente dão maus resultados. Neste caso foi fatal para o povo de Israel. Muitos abandonaram a religião verdadeira, a religião do povo de Israel, e cederam, fracos. Mas a rainha perversa teve que enfrentar-se com um homem de caráter, um homem enérgico, tanto do ponto de vista humano como religioso. Foi o profeta Elias.
profeta do Monte Carmelo, pelo qual eu, enquanto carmelita, tenho uma devoção muito particular. É essa congregação religiosa dos carmelitas. Essa ordem religiosa. Sim. E Elias fez-lhe frente, dizendo aos israelitas que eles tinham que agarrar-se à fidelidade à aliança, permanecer fiéis a Deus e não adorarem ídolos. Bom, isso custou-lhe, estava a custar-lhe a vida. Isto é, a rainha perseguiu por todas as maneiras e queria o pôr à morte. Então Elias não teve mais do que fugir. Isto é, ele sentiu que para resistir e para não se deixar desfazer, para não desanimar totalmente, então tinha uma coisa a fazer. Era ir às origens, ir às fontes da narrativa fundadora da religião e da vida do povo de Israel, que tinham acontecido no Monte Sinai, no deserto, naquele cenário quase idílico do deserto. O lugar onde o povo de Israel fundamentou e fundou a doação da lei por parte de Deus ao povo e também, portanto, a aliança com o povo de Israel. Elias vai lá, sente a necessidade de ir lá, ao monte de Deus, o Horeb, o monte de Deus, que é um símbolo que representa a esfera do divino. Elias vai alimentar-se do divino. Para isso faz então essa longa caminhada. Uma caminhada que é a travessia do deserto. Que nos diz muito a todos nós, naturalmente. Quando tantas vezes nos sentimos desanimados a atravessar o deserto quase literalmente, ou não literalmente, mas realmente, apesar de às vezes estarmos numa cidade, atravessa o deserto e aí ele sente o conforto de um alimento. Que é esse alimento? Que é um alimento físico? Que é um alimento físico, aqui assim designado, que é pão e água. Mas que é dado por um anjo. Ora, este anjo está aqui a representar a palavra de Deus. É a figura angélica que representa a palavra de Deus, que fala a Elias. Elias sente-se então confortado com a palavra de Deus e assim caminha os 40 dias e 40 noites, que nós sabemos que é um número simbólico que representa toda a caminhada de uma vida e que vão ser depois retomados, por exemplo, em Jesus, que vai também, segundo dizem os evangelistas, os 40 dias para o deserto. Este contexto histórico e esta contextualização é muito importante para perceber de facto o texto, porque o texto diz-nos isso. Para descobrir a mensagem que ele quer traduzir. Face às enormes dificuldades, já sabemos quais são, que Elias vai encontrando no decorrer da sua vida, às tantas ele diz que não sou capaz, não é possível, isto é de tal maneira superior às minhas forças que não é possível. E o que lhe resta é, vou às origens, vou a esse alimento que é as origens, não é? A própria palavra de Deus, a própria experiência da presença de Deus. E é muito interessante que é aí que ele nota que não está sozinho, de facto. Isto que tu estás a fazer não é simplesmente algo que é teu, é algo que não é só teu, que é meu, que não é só para ti, é para todos, e portanto não podes desistir. E podes ter certeza que não estás sozinho nesse itinerário. Agora há aqui uma nota muito, muito interessante. É que não é dito a Elias, descansa que eu agora vou fazer eu por ti, não precisas te preocupar mais. Deus não substitui Elias. Mas nem lhe remove os obstáculos. Os obstáculos continuam lá, a rainha continua lá. As dificuldades continuam lá. O que Elias percebe claramente é que não está sozinho. E, portanto, que ao lado dele caminha aquele que é a fonte, aquele que é o alimento, e isso permite-lhe ele retemperar as forças e avançar. Talvez este horizonte seja importante para nós, não é? Continuamos a construção do futuro depende sempre de cada um. A construção do futuro depende sempre de cada um. E esse futuro não se constrói se ficarmos à espera que sejam outros a fazê-lo. Ou então corremos o risco que outros de facto o façam, mas por um caminho e uma orientação que não seria a nossa, que não é o nosso interesse, que não é aquilo que nós julgamos ser o mais conveniente e o melhor nem para nós, nem para aqueles que nos rodeiam. E aqui que vemos é que esse futuro é um futuro que não se vai construir magicamente, seremos nós a construí-lo. Agora, temos ajuda nessa construção. Nós que acreditamos em Deus, temos
a promessa dele de que ele estará connosco. E o Evangelho vai-nos dizer isso de uma maneira depois muito clara. Exatamente. É essa a mensagem também que o Padre Armindo Vaz colhe neste texto. Sim, com certeza. É que Deus aqui não se substitui ao ser humano, nem o anula, mas dá-lhe força, dá-lhe energia, isto é, procura dar sentido à situação pela qual ele está a passar. Neste caso, a situação de tremenda dificuldade que leva à angústia, quase à desistência, a tirar com a toalha ao chão, ao desânimo. E então aqui a fé, que é a fé do profeta, a fé sente Deus que está com ele. Deus que está sempre do lado do ser humano e que o apoia. E que isto é que é o forte desta religião humanizante e humanista que é a religião judeo-cristã. Está aí o pão e a água, como a simbolizarem este alimento oferecido por Deus ao profeta. É, obviamente, a ponte lançada para o Evangelho que fala do pão da vida. Façamos então essa ponte para o texto do Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo também, no capítulo 6 do Evangelista João, onde se fala aí de facto de um pão que é o pão da vida. É claro que se fala de Jesus Cristo, acredito. Com certeza. Exatamente. Ele que se define assim: eu sou o pão da vida. Entre tantas definições que aparecem no Evangelho formuladas com este eu sou, aqui temos esta específica de eu sou o pão da vida. Nós aqui, também interessante seria contextualizar. Estamos, já vimos há mais domingos, a ler este capítulo 6 do Evangelho de João. O famoso discurso do pão da vida. Ele tem dois painéis. É um díptico, este capítulo 6 de João é um díptico com dois grandes painéis. No primeiro painel aparece-nos Jesus a fazer o discurso à multidão. A multidão cuja fome ele tinha saciado com a multiplicação dos pães. Sugerindo-lhe Jesus à multidão que tudo aquilo que vale a pena, quando é dado, multiplica-se. Se é bom, ele multiplica-se, sobretudo quando é dado pelos outros e a favor dos outros. E acontece aí o milagre da matemática, se queremos. Isto é, as contas de multiplicação, melhor, as contas de divisão do pão pela multidão, transformam-se em contas de multiplicação. A pessoa que divide e que dá não fica a perder, não fica sem nada. Ao contrário, esse dom multiplica-se a favor seu. É isso que Jesus diz à multidão. Mas depois, no segundo painel, temos outra história, que é a polémica de Jesus com os judeus, ou sequer ao contrário, dos judeus com Jesus. Aqui começa ele. Os judeus murmuravam de Jesus. Este murmurar não é assim simplesmente um cochichar coisas, é uma oposição frontal, é oposição política e é oposição religiosa a este Jesus. Por causa de quê? Porque Jesus diz que desceu do céu e que dá um pão que vem do céu. Descer do céu. Mas, dizem eles, nós conhecemos a sua mãe e o seu pai, que vem agora aqui contar-nos essa balela de que desceu do céu. E então Jesus responde-lhes dizendo que não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair a mim. Isto é, Jesus agora vai julgar com eles, dizendo-lhes, falando-lhes do Pai, seu, Jesus, em confronto com os vossos pais. Jesus demarca-se com os antepassados de Israel, tal como os judeus os tratavam. Ficavam fixos ali e não viam que essa revelação, essa história da revelação nesse povo tinha uma dinâmica que apontava para ele, e que ele, Jesus, é que era o ponto culminante dessa história.
E então Jesus diz-lhes, sim, eu tenho, com certeza, tenho uma origem humana, um pai e uma mãe, vocês conhecem, mas opõe-lhes, à maneira de falar deles, o meu pai, isto é, o pai é gerador de vida, é aquele que está cheio de amor para com o ser humano. Com isto Jesus dizia que enquanto vós procurais cultivar uma lei à qual estavam presos, o verdadeiro Deus, o nosso Deus, o Deus que eu revelo, que é o Deus dos nossos pais, é outra coisa. Esse Deus é o Deus do ser humano e pelo ser humano. Ele está do lado do ser humano e não está do lado de uma lei que vós pretendeis que seja fonte de salvação. A fonte de salvação não é o cumprimento de uma lei, da vossa lei. A fonte de salvação é um dom. Sou eu. Por isso se diz pão da vida. Eu enquanto pão da vida. Eu descido do céu. Pão, portanto, simbolizando, obviamente, realisticamente, o alimento que é de Deus, o alimento que dá sentido à existência humana e que apoia sempre a existência humana. Isto é que é o cristianismo. Esta ideia do pão fica mais clara se nós tivermos, este pão descido dos céus, fica mais claro se nós tivermos em conta, se calhar, 2 pequeninos episódios fundamentais na história do povo de Israel. O primeiro a que eu faria referência é a questão daquele episódio de Moisés e da sarça ardente, quando ele encontra a sarça ardente, que é a revelação do nome de Deus, a famosa passagem de Êxodo 3,14, em que quando Moisés pergunta, mas quando eu for ao povo no Egito e eles me perguntarem quem é que te envia, que nome é que eu dou? E então aí vem no texto a dizer, então diz, eu sou aquele que sou. Ora, eu sou aquele que sou é o nome de Deus. Mais que o nome é a condição de evocabilidade, de poder evocar Deus, de poder dialogar com Ele, de poder relacionarmos-nos com Ele. João, já o evangelho mais teológico, digamos assim, tem todo o seu texto cheio deste eu sou. Eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou o bom pastor, por aí fora. Eu sou a ressurreição, e a vida. Ou mesmo eu sou, simplesmente. Ou seja, claramente o que João nos diz no seu texto é que o nome de Deus tem agora um rosto concreto, uma história concreta, uma vida concreta. Esse eu sou, que é o nome de Deus, esse Deus a acontecer, é Jesus Cristo. Descido dos céus. A história do povo que andava no deserto a passar fome e que teve como dom o maná que descia dos céus, esse pão que o salvou da fome e que lhe deu a força para ele poder continuar a caminhar no deserto. Ora, tudo isso vem à mente quando Jesus diz agora, eu sou o pão descido dos céus, ou seja, esta presença que vos acompanhou continua agora a acompanhar-vos. Este Jesus é de facto Deus a caminhar, a continuar a caminhar com o seu povo para o ajudar a ultrapassar as dificuldades e o levar à terra prometida. Esse é o destino. Não nos podemos esquecer que esse é o destino, ou seja, a terra prometida. As dificuldades que porventura estamos a passar agora, e são bastantes, não são a palavra final. Não são elas a realidade pela qual nós temos que organizar o nosso viver. O nosso viver tem que ser organizado pelo destino para o qual caminhamos. E esse destino é o destino de felicidade e realização. E é por isso que Deus caminha connosco, para nos levar a esse destino de felicidade e realização. E acredito que o outro texto que temos de analisar já em poucos minutos, a segunda leitura que se escuta nas Eucaristia deste domingo, da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios, nos oferece critérios para esse caminhar e critérios muito práticos para que esse caminhar seja sempre pacífico e justo em qualquer sociedade. Exatamente, critérios práticos. Depois de Paulo, numa primeira parte desta carta aos Efésios, ter apresentado o indicativo da vida cristã, agora apresenta o imperativo da vida cristã. O indicativo da vida cristã é: vós sois em Cristo, vós existis em Cristo, sois filhos de Deus, estáis animados pelo Espírito de Deus. Isto é o indicativo. Mas tem uma consequência. Logo, então, fazei. Se estáis animados pelo Espírito de Deus, caminhai também pelo Espírito de Deus, dizia ele na carta aos Gálatas. Aqui diz precisamente isso. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, e depois apresenta uma série de virtudes humanas e teologais, se quisermos, para concretizar esse
projeto indicativo da vida cristã. É interessante que o texto fala aqui de cristão que está marcado pelo selo do Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Está marcado pelo selo. Essa é a terra prometida. É o selo. Este selo de Deus é o Espírito Santo. E eles estão marcados no batismo. Este selo era um ferrete com que os escravos eram marcados como sinal de pertença a um determinado patrão, a um determinado dono. Paulo está a sugerir que vós agora pertenceis ao Espírito de Deus. Estáis marcados com o selo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus e de Jesus ressuscitado. E esse espírito, essa dinâmica, se quisermos nós agora podemos dizer o espírito, esta dinâmica que une o pai ao filho e o filho ao pai, esta dinâmica relacional que nos impulsiona para essa meta, que é a redenção, que é a vida eterna, que é a felicidade, que é a realização. Esse é que deve ser o critério do nosso caminhar. E por isso, a dada altura, o texto diz claramente que devemos pôr de lado o azedume, a irritação, a cólera, o insulto, a maledicência, toda a espécie de maldade. E caminhar na caridade. Exato, e caminhar, ser bondosos, caminhar na caridade, ou seja, no cuidado uns pelos outros, no compromisso uns com os outros. Isto abre-nos outras portas e outras possibilidades. E por certo que é desafiante para qualquer tempo. Exatamente. E para qualquer pessoa que escuta ou lê estes textos. Muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar desafios que os textos da Bíblia sugerem quando lidos nos dias de hoje. Desejo-lhe um bom domingo, boas férias, se for o caso, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.